Galera, beleza? Tô aqui novamente para continuar nossa conversa sobre tatuagem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sombra. Antes de começar o assunto, eu quero agradecer a todo mundo que tem mandado as mensagens aí no Facebook e pelo YouTube. Tem bastante gente feliz, bastante gente agradecendo. Muito obrigado aí todo mundo pelo carinho. É bastante, 693 da última vez que eu vi inscritos e tá bem legal. Eu acho que o objetivo nosso é esse, ajudar o máximo de pessoas que puder. Bom, vamos falar sobre sombra. Sombra não tem muito segredo, é bem simples a técnica. Na verdade, na minha opinião, eu acho a sombra mais fácil do que o colorido mesmo, a sombra preto e branco, né? A sombra colorida é um pouco mais chatinho. Mas é bem simples a técnica. Eu vou mostrar primeiro para vocês bem de perto, close, para vocês verem o movimento da máquina mesmo, né? Vou fazer o movimento bem devagar para todo mundo captar ali como que é feito o movimento da sombra e depois é só aplicar a sombra nas tatuagens. É importante lembrar que não adianta você querer fazer sombra se você nem sabe o que é a sombra, né? A galera tem que estudar isso, você tem que procurar algum professor de artes aí ou na internet algum curso de desenho, algum curso de arte para você aprender como que faz a sombra, o que é a sombra, como trabalhar os degradês da sombra. Começar pelo preto, é muito mais fácil você trabalhar com a sombra preta para depois você aplicar a sombra preta na colorida. Mas isso eu não preciso nem ficar falando, eu acho que todo mundo que está aí procurando saber sobre como tatuar a sombra já sabe o que é uma sombra, né? Mas então vamos lá, vamos ver como é que se faz a sombra, vamos montar o nosso equipamento. Bom, o equipamento está montado e o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pele sintética que eu nunca experimentei tatuar na minha vida, vai ser o primeiro contato agora. Eu montei a máquina com a biqueira Electric Ink para ficar mais fácil de visualizar o movimento, tanto as agulhas também, e ela é mais fácil de limpar. O único defeito que eu vejo nela é que ela faz uma sujeira do caramba. Vocês vão ver aqui que toda a minha área de trabalho vai acabar ficando respingado de tinta, mas é por causa dessa biqueira específica da Electric Ink aqui. Se você usar uma biqueira um pouco melhor, isso acaba não acontecendo. Eu tenho aqui os 3 batoques G, daqueles maiores, que eu vou estar fazendo a medida de sombra. Essa medida de sombra é padrão, eu uso ela para qualquer coisa que eu for fazer, eu uso essa medida. Eu tenho um batoque pequenininho aqui para pôr o preto puro, a vaselina, o preto linha mesmo, eu não uso nenhum outro preto, eu uso o preto linha, o mesmo preto que eu uso para riscar, eu uso para pintar, para fazer tudo. Só não pode usar o preto tribal para riscar, que ele acaba estourando o traço. E como diluente, eu uso a vodka. Isso mesmo, gente, vodka. Eu prefiro a vodka, uma vodka de qualidade mais superior, porque se você compra essas muito vagabas, elas vão ter mais água e um álcool de qualidade inferior, né? E eu uso como diluente a vodka porque eu acho legal o resultado que ela dá na cor. Ela meio que despigmenta o preto. Como diluente, vocês podem usar tanto a vodka como diluente para tatuagem mesmo, a água destilada ou o Listerine. Todos esses veículos, né, eles diluem a tinta perfeitamente. Fora isso, não adianta querer inventar receita milagrosa, porque o que dilui a tinta é o Listerine, a água e o álcool. A mistura do preto não tem segredo, a gente vai preparar 3 batoques, que vão ser os 3 tons de cinza que a gente vai usar. O primeiro batoque, ele vai ser o mais claro, então eu vou colocar 3 gotas de preto. O segundo batoque, ele é um meio tom, vão ser 10 gotas de preto. Essa medida não tem erro, é super simples e ela vai dar certo em qualquer sombra que vocês forem fazer. Bom, preparado a tinta, vamos dar uma olhada em como que é o movimento que a gente vai usar para fazer a sombra.
De sombra consiste em começar com a biqueira rente à pele e a gente vai trazendo o movimento para frente, como de preencher, só que você vai retirando a biqueira da pele, para que quando ela chegue no ponto mais claro, seja mais superficial a aplicação. Então o movimento vai ser profundo e superficial. Começa profundo e termina superficial. Isso que vai dar aquele efeito rastelado na sombra. Começa profundo com a biqueira encostada na pele, vai erguendo a mão e tirando a biqueira da pele. Eu fiz aqui 2 círculos bem simples, super fácil, só para exercício mesmo de sombra. A sombra eu vou começar com o tom mais claro, sempre com o tom mais claro. Porque se eu começar com um tom escuro e acabar escurecendo um lugar que é claro, você não vai corrigir mais isso. Então antes de deixar a tatu ficar mais clara e você precisar dar um retoquezinho, do que ela ficar muito escura e aí seu trabalho já ficou zoado. Então eu vou fazer a sombra aqui, a parte mais escura, a parte de baixo, como se fosse uma esfera esse círculo. Vamos começar aqui pelo tom mais claro do preto. A pele é muito importante prestar atenção no vermelho que a sombra vai fazer. Porque você vai começar a machucar a pele com um tom mais claro, ele não vai ficar cinza, ele vai ficar vermelho. Só que se já ficou vermelhinho, já pegou preto. Depois que cicatrizar, ele vai ficar acinzentado. Então, com o tempo, vocês vão conseguir trabalhar isso, a vermelhidão da pele. Conforme a sombra vai ficando mais clara, vai ficando bem mais vermelho, bem mais rosinha a pele. Parece que nem pegou tinta, mas está pegando sim. Eu começo no tom mais escuro para perceber a profundidade que eu tenho que aplicar essa tinta. E assim eu vou conseguindo trabalhar melhor a sombra. Se eu começar nos lugares que tem mais luz, é muito difícil você acertar essa sombra. O legal da sombra é que você não precisa ficar molhando a biqueira constantemente, né? Você consegue trabalhar com o sangue que vai saindo da pele ali. Ele vai se misturando com a tinta e cada vez vai ficando mais clara a tinta que tem na sua biqueira. Então, com o tempo, um pouco de prática, você consegue trabalhar isso bem legal. Eu vou fazer uma marcação aqui para poder ter o contorno. Uma coisa que a galera às vezes acaba fazendo em trabalho sombreado, que pode não ser legal,
é o traço. Às vezes, se você vai fazer algum desenho mais realista, com sombra, tenta não utilizar a máquina de traço para fazer risco mesmo, sabe? Porque a gente tem que trabalhar o traço na sombra e não no risco mesmo, dependendo da tatu, lógico, né? Desenho, né? Você não pode fazer de qualquer lado, para qualquer jeito. Você tem que sempre seguir o sentido do desenho, para ela poder ficar harmônica. Eu vim com o segundo tom fazendo bem próximo do final do primeiro tom e com o terceiro tom fazendo a base mais escura. Na pele de verdade, na pele das pessoas, né, na pele mesmo, depois que eu fiz esses três tons, eu deixo a tatu descansar alguns minutos. Eu vou fazer outra coisa em outro lugar na tatuagem. Geralmente
a tatuagem não é muito pequena, né? Quando tem bastante sombra, para você fazer esse degradê de sombra, você não vai conseguir fazer numa tatu desse tamanho. Lembrando disso, o tatu tem que ter um tamanho ideal. Muitas vezes as pessoas erram no tamanho da tatu e acaba ficando feio. Mas enfim, feitos os 3 tons de preto, deixa a pele descansar 5, 10 minutinhos ali, ela vai desinchar e a sombra vai aparecer. Nesse caso da pele sintética, a gente não precisa fazer isso, né? Depois que eu fiz esses 3 tons base, deixei um pouquinho e volto aqui para poder arrematar a sombra, eu venho tirando os degraus que ficaram, que a gente consegue ver bem marcado aonde que está cada degrau. Eu pego o primeiro tom, o mais claro, acerto a parte que tem mais luz, aonde eu quero chegar ao tom mais claro, né? Que ele eventualmente não tenha pegado, não apareceu, alguma coisa assim. E novamente o terceiro tom. É muito importante a gente prestar atenção no efeito que eu quero fazer com essa sombra. Eu gosto da sombra bem marcada, acho que dá para ver no vídeo aí que fica as marcas rasteladas da máquina. Esse tipo de sombra você consegue com esse movimento que eu passei no começo, que é começar bem próximo da pele e terminar fora da pele, fazendo um movimento bem rápido. Você escuta a máquina rastelando mesmo. Ó. Esse efeito, esse movimento dá este efeito mais falhadinho, mais rasteladinho. Eu acho bem legal, é questão de gosto mesmo. Outra técnica que você pode fazer é marcar a sombra com riscos. Eu posso vir fazendo riscos mesmo assim, ó. E fazer a sombra com mais marca. Você ir fazendo e criando a sua técnica, né? Você vai estudar e desenvolver a sua
Lembrando que eu falei no último vídeo, é paciência, né? Você tem que ter paciência. A sombra demora pra caramba pra fazer. Tem cliente que não aguenta, que vai reclamar, que vai peidar, pedir pra parar, e aí é uma bosta, porque sombra, você, putz, depois que cicatriza fica difícil de você mexer de novo. E é isso aí, vai limpando, vai olhando, vai tirando as marquinhas. Você começa sempre com a tinta mais clara, no lugar mais escuro. Não vai tentar tirar uma marca aqui de cima com o último preto. Você vai ter que trocar de preto e ir trabalhando as cores de uma maneira que não fique marcado, não fique agressivo, digamos assim. Aí eu fiz os 3 tons de preto, deixei descansar um pouquinho, retoquei os 3 tons de preto e para arrematar a sombra eu venho com o preto puro, marcando o lugar que eu quero que seja mais escuro mesmo. Vou pegar o preto puro aqui. Tem que tomar bastante cuidado porque nesse momento qualquer coisinha você vai marcar demais. Você passou em cima, ele vai escurecer, né? É muito mais fácil escurecer do que deixar claro, lógico. Marquei demais o preto ali embaixo, o que que eu faço? Eu pego o tom antes do preto e venho tirando a marca do preto. É lógico que se for num rosto, alguma coisa assim, você não vai poder fazer isso, né? Tem que trabalhar com mais cuidado, né? Mas dependendo do que vai fazer, você vem, tira a marquinha aqui, a sombra é assim, mexe, mexe, mexe. Na real mesmo a gente nunca vai ficar satisfeito com o nosso trabalho, né? O tatuador tem que estar sempre procurando evoluir. É até meio depressivo, você olha e fala, putz, podia melhorar isso. Aí no próximo você melhora aquele e vê o outro e fala, ah, posso melhorar isso também. E assim vai, é uma melhora constante, incessante. Você nunca pode falar, ah, meu trabalho é bom, não, então é uma bosta. Acho que é isso aí. A sombra não tem segredo, é esse esquema. Misturou os 3 pretos, começa com mais clarinho, meio tom, terceiro tom e o preto puro, que você vai chegar lá. Todo mundo é capaz, é só praticar. Vamos passar agora para cor. Vou trocar aqui, vou selecionar 3 tons de cores e vamos mostrar para vocês como faz a sombra colorida. Eu tenho uma escala aqui com amarelo, laranja, o tom base meu vai ser o laranja. Eu vou separar 2 cores mais claras e 2 mais escuras. Então mais claro tem o amarelo e o branco, e mais escuro um vermelho e um violeta. Eu acho que o violeta dá um tom bem legal. Então você trabalha as cores dentro do círculo cromático. É bem importante estudar a teoria das cores, é importante ler sobre o assunto para conhecer o que está fazendo.
Aqui eu tenho um copo com água, água de torneira mesmo, não precisa ser água destilada, essa água a gente vai usar só para lavar a biqueira. Lembrando que tem que ser copo descartável, você vai descartar a água na sua rede de esgoto e o copo no saquinho, no lixo junto com o resto do material que você descarta tudo. Não reutilizar nada daqui. Primeiro eu vou mostrar como que lava a biqueira. Eu já vi vídeo na internet de cara que tatua bem ensinando errado como que se faz isso, hein? Tem que prestar atenção, porque você vai molhar ela na água, né? Fazer bastante movimento para soltar toda a tinta que tem. E quando você for tirar a tinta da biqueira, é importante nunca você passar a biqueira com a máquina ligada no papel, porque a sua agulha vai perfurar todo esse papel e vai entrar papel no meio da agulha e vai abrir as agulhas, vai ficar muito difícil de tatuar. Se você for passar o papel, é importante você vir de cima para baixo, ó, que ela não perfurar o papel mesmo. Lava, seca, viu que tirou toda a tinta. Antes, eu lavei a biqueira, eu vou molhar a biqueira na cor que eu vou usar. Eu vou bater ela fora, não dentro do batoque, porque se ainda tiver vestígio de tinta aqui, vai contaminar a sua tinta do batoque. Vou bater ela um pouco fora do batoque e lavar novamente. Aí sim eu vou pegar a tinta do batoque. Lembrando que sempre que você molhar a máquina, a ponta do bico no batoque, você apertar o pedal para puxar a tinta. Não adianta você só mergulhar a máquina no batoque. Eu vou fazer aqui o outro círculo igual ao primeiro. A fonte de luz eu vou fazer a mesma vindo de cima. Eu vou marcar todo o círculo com essa cor amarela só para mim ter mesmo a base aqui. Vocês podem ver como ainda tem um pouco de preto na biqueira, ó. Ela mudou bem o tom do amarelo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar e vou lavar a biqueira novamente. Isso é normal acontecer às vezes, tem que tomar cuidado para ela estar bem limpinha, para você não acabar estragando a sua tatu, escurecendo onde não deveria. Agora que eu marquei o círculo, eu vou começar a vir fazendo o amarelo. Eu vou pegar uma faixa, mais ou menos, que eu acho aonde que termina o laranja e aonde vai o amarelo. É o mesmo esquema do preto, eu vou fazer o mesmo sistema de sombra, o mesmo movimento. A única diferença é que na cor eu não costumo trabalhar diluindo a tinta não, eu uso a tinta pura mesmo. Eu acho mais fácil de fazer a sombra colorida com a tinta pura. Você pode, nada te impede de diluir os tons igual você faz com o preto. Eu fiz uma marcaçãozinha aí da onde está o amarelo. E agora eu vou vir com laranja. Laranja, como é a minha cor predominante, eu vou pintar toda a área com essa cor base primeiro. Mesmo onde eu vou fazer a sombra mais escura. Então eu começo do mais escuro e venho fazendo. Difícil trabalhar com cor nisso aqui, hein? Sujeira total.
Tipo, o rapaz que me perguntou sobre limpar a tatu, aí ó, tá respondendo a sua pergunta. É sujeira o tempo todo, você tem que limpar o tempo todo, né? Não adianta, eu gasto em média numa tatuagem pequena um rolo de papel toalha. Eu prefiro o papel toalha do que o algodão. O algodão solta muito fiapinho, eu acho que isso prejudica bastante na tatu. No segundo tom vai ser muito mais fácil de você aplicar tinta na pele. Então tem que tomar bastante cuidado para não escurecer demais. A cor mais escura ela vai se misturar com a cor mais clara e vão se mesclar. Isso é um efeito bem legal que a gente só consegue fazer na tatu. Depois que você domina fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa, é muito da hora. O tom mais escuro não vai aparecer, né? Para o mais claro é sempre importante você tirar toda a tinta mais escura. Bom, agora eu venho com o violeta fazendo o arremate aqui da sombra.
Lembrando de não bater a agulha no papel, ó. Eu só limpo só a ponta da biqueira, puxo sem estar com a máquina funcionando. Pega a tinta mais clara, bate um pouco na biqueira, limpa a biqueira novamente. Amarelo, sem limpar a biqueira mesmo, eu vou pegar um pouco do laranja aqui. É importante não bater o amarelo lá dentro do batoque, senão ele vai atingir o laranja. Para tirar a marca que eu fiz agora com o amarelo, eu vou invadir um pouco mais aqui com o laranja. A necessidade, pode mexer um pouquinho no vermelho, um pouquinho no violeta, no mesmo sistema do preto. Uma coisa que vale a pena lembrar 1.000.000 de vezes, não fazer sombra preta onde vai ter cor, que você vai acabar deixando a cor opaca. Se essa cor aqui eu fizer preto, ele vai matar a cor. É muito importante não fazer sombra preta no desenho colorido. Agora com o branco, para finalizar a luz. O branco pode usar tanto na cor quanto no preto. É muito importante lavar a biqueira bem mesmo, para tirar todo e qualquer sujeirinha de outra tinta. Eu quero agradecer a todo mundo que tem me mandado mensagem. Tem muita gente mesmo mandando mensagem para mim no Facebook. Eu fiquei impressionado. Obrigado a todo mundo pelo carinho, pela atenção, pelo tempo despendido a mim aí. As dúvidas eu vou estar sempre respondendo. É lógico que tem um limite, né? Tem gente que tem umas perguntas que, vamos lá, maquininha caseira e essas coisas eu não vou nem perder meu tempo para responder. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de ética aí no trabalho e fazer corretamente. Esse é o mais importante, trabalhar corretamente. No próximo vídeo eu vou estar falando mais um pouquinho sobre decalque. Eu fiz um teste com a questão de falar do álcool 70, que tem um vídeo do cara fazendo decalque com álcool 70. Vou mostrar para vocês que isso não funciona, que não presta. Que mais? Dúvidas me manda, qualquer coisa eu estou à disposição no que puder.
Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Namastê!